Vamos a mais uma aula, do nosso curso Empreendedorismo. Nas duas primeiras aulas a gente falou sobre o plano de negócios, a importância dele, porque ele deve ser construído pelo empreendedor. Dissemos que não é uma perda de tempo, mas uma forma dele colocar no papel as ideias que ele tem daquele empreendimento. Falamos também da importância dele fazer uma pesquisa de mercado, analisar as necessidades daquele mercado e, dependendo do tamanho desse empreendimento, se ele tiver vários setores, se ele puder ter profissionais já experientes naquele setor, gerentes pelo menos, serão pessoas que vão lhe auxiliar a fazer esse plano de negócio. Então, um gerente experiente em produção, ele vai poder auxiliá-lo a criar o layout daquela fábrica, a pensar a matéria-prima, o número de funcionários, o maquinário necessário. Então facilita um pouco a vida desse empreendedor, não apenas na produção, mas qualquer um outro setor da empresa dele. Então o plano de negócio ele tem essa importância dele transferir do campo de ideias para o papel aquilo que ele deseja fazer e depois, logicamente, ir para a vida real, que é a efetiva implementação desse plano de negócio. Nessa aula e na próxima, a gente vai falar da preparação em si desse plano de negócios, sugestões de formato e redação. Então, lembrando que a gente está usando aquele livro do Long Neck, que tem várias informações que são interessantes, e aí ele traz alguns exemplos de formato e redação desse plano de negócio. A qualidade de um plano de negócios completo, obviamente, depende da qualidade do conceito subjetivo, subjacente do negócio. Uma ideia de negócio inadequada não pode ser recuperada com a boa redação. O que isso nos leva a pensar que tu tem que ter muito bem a ideia do teu negócio, o público-alvo, o tipo de mercadoria que tu vai oferecer para ele, então ela tem que estar muito bem clara. Se ela não tiver, não adianta tu passar o papel porque vai seguir confusa. Então a ideia do negócio, o público que vai atingir, o tipo de produto e serviço, tem que ficar bem claro e bem definido. Porque senão não adianta, uma redação, um texto, o plano de negócio em si não vai fazer milagre, ok? Então, no entanto, um bom conceito de um novo negócio, ele pode ser destruído por uma redação que não expresse bem. Sabe aquelas pessoas que têm boas ideias, mas não conseguem transferir para o papel? É o que aí está dizendo. Às vezes a pessoa tem boas ideias, mas ela não consegue expressar isso na parte escrita. Então pode ser que ela precise de pessoas que lhe auxiliem. Precise talvez falar, transmitir o que ela tem como ideia e alguém repassar isso para o papel e auxiliá-la. Por isso que é importante o que eu tinha falado no início da aula, que se esse empreendedor tiver, contratar, profissionais experientes, ele pode ter um grande ganho, porque esses profissionais, com a sua experiência, podem, cada um deles, fazer uma parte desse plano de negócio, logicamente com o aval do empreendedor, ok? Então o plano de negócio deve ser escrito com clareza, é interessante que ele seja curto para que as pessoas possam ler, e possam contribuir e fazer as intervenções necessárias. O autor coloca com menos de 40 páginas. Eu acho que talvez sempre colocar número de páginas seja meio complicado, porque depende do tamanho da empresa, depende do tipo de empreendimento, mas é uma sugestão dele com menos de 40 páginas, de forma a facilitar a manipulação desse documento e a intervenção das pessoas. Então esse plano deve ser utilizado para dar credibilidade às ideias do empreendedor.
Quando a gente faz uma afirmação, né, como a promessa de fornecer serviços melhores, ou a respeito da própria atratividade do mercado, né, o mercado vai estar disposto a consumir o meu produto ou serviço, a gente tem que deixar evidências claras que apoiem esse nosso ponto de vista. Então, por que eu forneço, né, serviços melhores? Está aí, porque foi feita uma pesquisa por um jornal da cidade que apontou a nossa empresa como a melhor empresa no ramo de tal coisa, por exemplo. Então, tu vai utilizando esse elemento como um fator de endossar o teu posicionamento naquele mercado. Né? Então, evidências claras que apoiem a sua posição. Ou, muitas vezes, isso aí vocês já cansaram de ver, né? Alguns sites de cursos e de... podem ser de serviços prestados também, com aquelas opiniões de clientes, né? Então, isso é feito para dar um reforço positivo para as pessoas que estão ali navegando a primeira vez. Então as pessoas vão falar assim, olha, realmente parece que as pessoas estão gostando desse produto e desse serviço, né? Então procurem utilizar isso. Acima de tudo, assegure-se que esse plano, né, seja digno de crédito. Então, como a gente falou, o plano não é feito somente antes de abrir um empreendimento, mas ao longo, né, de toda a história daquela empresa. Eu tirei da internet, né, alguns esquemas que eu acho interessante, principais parcerias que devem ser colocadas no plano de negócios, principais atividades, principais recursos, né, financeiros, recursos humanos, proposta de valor, o que vai me diferenciar dos demais, lembra lá da vantagem competitiva, né? Relacionamentos com os clientes, então como vamos fazer esse relacionamento com clientes por meio de redes sociais, por meio de serviços de pós-vendas, canais de distribuição, canais de contato com os clientes, quais os segmentos de clientes que nós atendemos, né? Mulheres, homens, adultos, crianças, idosos, região geográfica, né? Só a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, ou o nosso país todo, ou o mundo inteiro, né? Estrutura de custos, então quais os custos que eu tenho das minhas atividades e quais as fontes de receita. Então, nesse esquema aqui, né, é dito plano de negócio, ideia, análise, trabalhos, riscos, né, e outras coisas mais, né? O que precisa ser colocado nesse plano de negócio? Aí aqui ele dá um exemplo, por exemplo, parceiros, né? Se for uma empresa de informática, fabricante antivírus, fabricante anti-spam, né, que são os parceiros, atividade-chave, monitoramento, marketing, implementação, recursos-chave, profissionais certificados, equipamentos, oferta de valor, eliminar os riscos e preocupações dos clientes, implementar e tornar acessíveis as tecnologias, monitorar o ambiente do cliente para mantê-los seguros. Veja que cada caixinha dessa tem uma proposta que precisa ser colocado. Eu achei bem bacana dele estar na forma de post-it, né? Que é como se não esqueça daquilo. Relacionamento com o cliente, atendimento artesanal, então 1 a 1, né? Blog com novidades, canais de venda, forças de vendas presencial, com telefone, online. Hoje a gente poderia colocar tipo WhatsApp, né? Segmentos de clientes, empresas de serviço, advocacia, contabilidade, engenharia, empresas no mesmo estado da nossa, responsável por TI ou dono da empresa. Então, quais as pessoas que eu quero atingir, né, no meu segmento de clientes? Estrutura de custos, produtos de terceiros, impostos, salários, estrutura física, fontes de receitas, né?
projeto de implementação da tecnologia, margem sobre vendas, né, e mensalidade cobrada por monitoramento, né. Então veja que essa estrutura está dentro aqui dessa estrutura que a gente mostrou anteriormente, ok? Então a preparação de um plano de negócio ela é super importante, ela vai começar a dar uma clareza para o empreendedor do que ele precisa fazer para que o seu plano de negócios efetivamente saia desse campo das ideias e venha para o papel, para depois ele realmente ser colocado na prática. Isso, claro, quando a gente está pensando antes da abertura do empreendimento, porque eu reafirmo aqui, o plano de negócio ele segue ao longo da história do empreendimento, ok? Então agradeço a atenção de vocês, lembro dos nossos contatos, né, do Instagram, os nossos cursos, nos nossos canais no YouTube, e eu espero vocês na próxima aula, em que a gente vai falar da parte 2 da preparação de um plano de negócios. Aproveito e peço para que vocês curtam, né, essa nossa aula, façam os comentários, né, abaixo aí no YouTube, e também convide as pessoas a seguir o nosso canal, caso vocês, claro, achem ele interessante. Então agradeço a atenção e até a próxima aula.